Olá, seja bem-vindo a mais um dia da leitura bíblica. Nós estamos lendo a Bíblia toda em um ano. Hoje nós estamos no dia 199. Meu nome é Everton Alonso e vamos prosseguindo. E com certeza no final do ano iremos dizer: eu li a Bíblia toda em um ano. Antes de iniciarmos, peço que você possa deixar o teu curtir, o teu comentário, compartilhar e ativar o sininho de notificações. Hoje nós iremos iniciar a leitura em Juízes, no capítulo 1. Nós iremos a Atos dos Apóstolos, no capítulo 5. E iremos o profeta Jeremias, no capítulo 14. E finalizando a leitura de hoje, iremos ao Evangelho de Mateus 28. Aqui em Juízes, após a morte de Josué, nós vamos encontrar a guerra do povo de Israel contra os cananeus restantes na terra. Vamos a essa leitura? Juízes, capítulo 1. Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? O Senhor respondeu: Judá será o primeiro. Eu entreguei a terra em suas mãos. Então os homens de Judá disseram aos irmãos de Simeão: venham conosco ao território que nos foi designado por sorteio e lutemos contra os cananeus. Iremos juntos para o território. E os homens de Simeão foram com eles. Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus e os ferezeus nas mãos deles, e eles mataram 10.000 homens em Bezeque. Foi lá que encontraram Adoni e Bezeque, lutaram contra ele e derrotaram os cananeus e os ferezeus. Adoni e Bezeque fugiu, mas eles os perseguiram e o prenderam, e lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então Adoni e Bezeque disse: 70 reis, com os polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus me retribuiu aquilo que lhe fiz. E eles os levaram para Jerusalém, onde morreu. Os homens de Judá atacaram também Jerusalém e a conquistaram. Mataram seus habitantes a fio da espada e a incendiaram. Depois disso, eles desceram para lutar contra os cananeus que viviam na serra, no Negueb e na Cefalá, e avançaram contra os cananeus que viviam em Hebron, anteriormente chamada de Kiriat Arba, e derrotaram Cesai, Aimã e Talmai. Dali avançaram contra o povo que morava em Debir, anteriormente chamado de Kiriat Sefer, e disse Caleb: darei minha filha Axa em casamento ao homem que atacar e conquistar Kiriat Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb, conquistou a cidade. Por isso Caleb lhe deu sua filha Axa por mulher. Um dia, quando já vivia com Otoniel, ela o persuadiu a pedir um campo ao pai junto dela. Assim que ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou: o que quer? Ela respondeu: dê-me um presente, já que o Senhor me deu terras no Negueb, dê-me também fontes de água. E Caleb lhe deu as fontes de água superiores e as inferiores. Os descendentes do sogro de Moisés, o Queneu, saíram da cidade das palmeiras com os homens de Judá e passaram a viver no meio do povo do deserto de Judá, no Negueb, perto de Arade. Depois os homens de Judá foram com seus irmãos de Simeão e derrotaram os cananeus que viviam em Zefate e destruíram totalmente a cidade. Por essa razão, ela foi chamada de Ormá. Os homens de Judá também conquistaram Gaza, Ascalon e Ecrom com os seus territórios. O Senhor estava com os homens de Judá. Eles ocuparam a serra central, mas não conseguiram expulsar os habitantes dos vales, pois estes possuíam carros de guerra feitos de ferro. Conforme Moisés havia prometido, Hebron foi dada a Caleb, que expulsou de lá os 3 filhos de Enac. Os benjamitas deixaram de expulsar os jebuseus que estavam morando em Jerusalém. Os jebuseus vivem ali com os benjamitas até o dia de hoje. Os homens da tribo de José, por sua vez, atacaram Betel, e o Senhor estava com eles. Enviaram espias a Betel, anteriormente chamada de Luz. Quando os espias viram um homem saindo da cidade, disseram: mostra-nos como entrar na cidade e nós o pouparemos ali. Ele mostrou como entrar e eles mataram os habitantes da cidade a fio da espada, mas pouparam o homem e toda a sua família. Ele foi então para a terra dos Hititas, onde fundou uma cidade e deu o nome de Luz, que é o seu nome até o dia de hoje. Manassés, porém, não expulsou o povo de Bet-Sean, e o Tanak, e de Dor, e Ibleã, de Megido, nem tampouco do povoado ao redor dessa cidade, pois os cananeus estavam decididos a permanecer naquela terra. Quando Israel se tornou forte,
impôs trabalhos forçados aos cananeus que não expulsou completamente. Efraim também não expulsou os cananeus que viviam em Gezer, mas os cananeus continuaram a viver com eles. Nem Zebulon expulsou os cananeus que viviam em Quitron, em Naolau, mas estes permaneceram com eles e foram submetidos a trabalhos forçados. Nem Azer expulsou os que viviam em Iaco, Sidom, Alabe, Acrezibe, Helba, Afeque e Reobe, e por este motivo o povo de Azer vivia entre os cananeus que habitavam naquela terra. Nem Naftali expulsou os que viviam em Bet-Semes, em Bet-Anate, mas o povo de Naftali também viveu entre os cananeus que habitavam na terra. E aqueles que viviam em Bet-Semes, em Bet-Anis, passaram a fazer trabalhos forçados para eles. Os amorreus confinaram a tribo de Dan à serra central, não permitindo que descesse ao vale. E os amorreus igualmente estavam decididos a resistir no Monte Eris, em Aijalon, em Saalbim. Mas quando as tribos de José ficaram mais poderosas, eles também foram submetidos a trabalhos forçados. A fronteira dos amorreus ia da subida do Acrabim até Selá e mais adiante. Vamos agora à nossa leitura para o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5. Aqui no capítulo 5, nós vamos encontrar sobre Ananias e Safira mentindo para o Espírito Santo. Nós vamos encontrar os apóstolos curando muitos doentes. Nós vamos encontrar também os apóstolos sendo perseguidos. Vamos a essa leitura? Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso, também sua mulher e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu para a propriedade? Ela não pertencia a você? E depois de vendido, o dinheiro não estava mais em seu poder? O que levou você a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu a homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos que ouviam o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo e levaram para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: Diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: Sim, foi esse mesmo. Pedro então disse: Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta dos pés dos que sepultaram seus maridos, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na para sepultar ao lado do marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos que ouviram falar desses acontecimentos. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas no meio do povo. Todos os que creram costumavam se reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse com alto conceito, em números cada vez maior. Homens e mulheres criam no Senhor e lhe eram acrescentados. De modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas, em macas, para que, mesmo na sombra de Pedro, se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes, e os quais eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido saduceus, ficaram cheios de invejas. Por isso, mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: Dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem dessa vida. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo, como havia sido instruídos, e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram o sumo sacerdote e seus companheiros, convocaram o Sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Todavia, chegaram à prisão, os guardas não encontraram ali. Então voltaram e relataram: Encontramos a prisão trancada com toda a segurança, com os guardas diante da porta, mas quando abrimos não havia ninguém. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e o chefe dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que tinha acontecido. Neste momento, chegou alguém e disse: Os homens que o Senhor puseram na prisão estão no pátio do templo ensinando o povo.
Então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem o uso da força, pois temia o povo e os apedrejasse. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-os no sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote. Ele lhe disse: Demos ordem expressa a vocês para que não ensinassem neste nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue deste homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Os deuses dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus o exaltou, elevando à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão dos pecados. Nós somos testemunha dessas coisas, bem como o Espírito Santo de Deus que concedeu aos que lhe obedecem. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu aos homens que fossem retirados por um momento. Então lhe disse: Israelitas, considerem cuidadosamente o que pretende fazer a este homem. Algum tempo apareceu Teudás, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto e todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois deles, no dia do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que liderou um grande grupo em rebelião. Ele também foi morto e todos seus seguidores foram dispersos. Portanto, neste caso eu os aconselho: deixem esse homem em paz e soltem-nos. Se o propósito ou a atividade deles forem de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-lo, pois se acharão lutando contra Deus. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois, ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram dos sinédrios, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Vamos agora a nossa leitura ao livro do profeta Jeremias. Aqui nós iremos fazer a leitura do capítulo 14, onde ele vai falar sobre a seca, a fome, a espada, e ele vai trazer tudo isso direcionado ao povo de Israel. Vamos a essa leitura? Jeremias capítulo 14. Esta é a palavra que o Senhor dirigiu a Jeremias acerca da seca. Judá pranteia e as suas cidades estão definhando, e os seus habitantes se lamentando, prostrados no chão. O grito de Jerusalém sobe, os nobres mandam e os seus servos à procura de água. Eles vão às cisternas, mas nada encontram. Voltam com potes vazios e, decepcionados e desesperados, cobrem a cabeça. A terra nada produziu porque não houve chuva, e os lavradores, decepcionados, cobrem a cabeça. Até mesmo a corça no campo abandona a cria recém-nascida porque não há capim. Os jumentos selvagens permanecem nos altos, farejando o vento como chacais, mas a sua visão falha por falta de pastagem. Embora os nossos pecados nos acusem, agem por amor do teu nome, ó Senhor. Nossas infidelidades são muitas. Temos pecado contra ti, ó esperança de Israel. Tu que o salvas na hora da adversidade. Por que te comportas como um estrangeiro na terra, ou como um viajante que fica somente uma noite? Por que age como um homem que foi pego de surpresa, como um guerreiro que não pode se salvar? Tu estás em nosso meio, ó Senhor, e nós pertencemos a ti. Não nos abandones. Assim diz o Senhor acerca desse povo. Eles gostam muito de vaguear, não controlam os pés. Por isso o Senhor não os aceita. Agora ele se lembrará da iniquidade deles e o castigará por causa dos seus pecados. Então o Senhor me disse: não ore pelo bem-estar deste povo, ainda que jejuem, não escutarei o clamor deles. Ainda que ofereçam um holocausto e oferta de cereal, não aceitarei, mas eu destruirei pela guerra, pela fome e pela peste. Mas eu disse: soberano Senhor, os profetas estão dizendo a eles: vocês não verão a guerra nem fome, e eu lhe darei propriedade duradoura neste lugar. Então o Senhor me disse: é mentira que os profetas estão profetizando em meu nome. Eu não os enviei, nem lhe dei ordem alguma, nem falei com eles. Eles estão profetizando
para vocês falsas visões, adivinhações inúteis e ilusões das suas próprias mentes. Por isso, assim diz o Senhor, quanto aos profetas que estão profetizando em meu nome, embora eu não os tenha enviado, e dizem, nem guerra, nem fome alcançarão essa terra. Aqueles mesmos profetas perecerão pela guerra e pela fome, e aqueles que estão profetizando serão jogados nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da guerra, e não haverá ninguém para sepultá-los, nem para sepultar as suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas. Despejarei sobre eles o castigo que merece. Diga-lhes isto, que os meus olhos derramem lágrimas noite e dia sem cessar, pois a minha filha virgem, o meu povo, sofreu um ferimento terrível, um golpe fatal. Se vou para o campo, vejo que os morrem à espada. Se entro na cidade, vejo que há devastação da fome. Tanto o profeta como o sacerdote percorre a terra sem nada compreender. Rejeitaste Judá completamente. Desprezaste Sião? Por que nos feriste a ponto de não podermos ser curados? Esperávamos a paz, mas não veio bem algum. Esperávamos algum tempo de cura, mas só houve terror. Senhor, reconhecemos a nossa impiedade e a nossa iniquidade dos nossos pais. Temos de fato pecado contra ti. Por amor do teu nome, não desprezes, não desonre o seu trono glorioso. Lembra-te da tua aliança conosco e não as quebre. Entre os ídolos inúteis das nações, existe algum que possa trazer chuva? Pode os céus por si mesmo produzir chuvas copiosas? Somente tu as podes, Senhor, nosso Deus. Portanto, a nossa esperança está em ti, pois tu fazes todas essas coisas. Vamos agora para a nossa última leitura de hoje, que está no livro de Mateus, no capítulo 28. Aqui, no capítulo 28, ele vai falar sobre a ressurreição de Jesus, ele vai falar sobre o relato dos guardas e também ele vai falar sobre a grande comissão. Vamos à leitura, a esse relato de Mateus? Mateus 28. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que veio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como de um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: Não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: Ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para Galiléia. Lá vocês o verão. Notem que eu já o avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: Salve! Elas aproximaram-se dele, abraçando-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus disse: Não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para Galiléia, lá eles me verão. Enquanto as mulheres estavam caminhando, alguns dos guardas dirigiam-se à cidade e contaram ao chefe dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano, deram aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo: Vocês devem declarar o seguinte: os discípulos deles vieram durante a noite e furtaram um corpo enquanto estávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Assim, os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. E essa versão se divulgou entre os judeus até os dias de hoje. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando os viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que os ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa foi a nossa leitura de hoje. Muito obrigado pela tua companhia. Aguardo você amanhã, se assim Deus nos permitir. Até lá.